você pediu, e aqui estamos com novos papos, com novos assuntos. E quisera eu que esse assunto fosse algo inédito. Porque quando a gente fala novo assunto, né, gente, não quer dizer inédito. Infelizmente. Porque o nosso bate-papo de hoje, quisera eu que fosse só um dado de história. Quisera eu que fosse, parte lá do passado, né? Infelizmente, não. Hoje, nós vamos falar sobre a violência doméstica, intrafamiliar. Trouxe um dado para vocês, aqui com a minha colinha, que vocês estão meio acostumados, que a violência contra a mulher no Brasil, gente, é sério, é muito sério. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em conjunto com o Instituto Datafolha, né? Não vamos entrar aqui em controvérsias, né? Mas vamos ficar só aqui no segurança mesmo, tá? Palavra de jornalista. A maioria da população brasileira sente que a violência contra a mulher aumentou. Esse dado, sabe desde quando que é, gente? De 2007 a 2017. Depois desse período, nós já passamos por pandemia, algo que ninguém na vida imaginou que viveria, infelizmente, o que aumentou esse número de uma maneira brutal, que revelou personalidades, que tinha pessoas que ainda não tinham passado por isso, inclusive num relacionamento, e descobriram ali um parceiro oculto, né? Dentro daquele parceiro de vida, onde jurou até que a morte o separe. Alguns levaram essa parte até que a morte o separe muito sério. Para falar de dados estatísticos, eu trouxe alguém um pouco mais até competente do que eu, e para falar dessa área, porque hoje eu não vou estar falando tanto assim nessa parte jurídica em si. Eu quero que a gente trate um pouquinho, isso aqui. E trouxe uma pessoa muito especial com a gente. Eu tenho aqui a minha querida, é minha também, tá, gente? Eu faço ali terapia com ela, que é a Sarita Rocha, da Gestalt Terapia. Oi. Tudo bem? Tudo bem, você? Pois é, né? Estamos aqui, né? Bom, gente, quando a gente vai falar com a psicóloga da gente, a gente tem que falar que tá tudo bem, né? Mesmo ela seguindo a gente na rede social. Eu não recomendo vocês deixarem a sua psiquiatra e a sua psicóloga seguirem vocês na rede social, tá? Ela já chega lá com o assunto quando você chega na terapia. Mas a rede social é livre, você pode pôr o que você quiser. Né? Se vai virar diagnóstico é outro momento. Pois é. Falando de números, né? Eu coloquei ali, tinha até 2017, mais ou menos. Isso. Mas já estamos partindo para 2024. Isso. Como é que andam esses números hoje em dia, hein, Sarita? Segundo o mesmo fórum, que é o Fórum de Segurança Brasil, Desculpem, mas continue. Nós aumentamos esse número em média, 2017 e 2016, de 4 milhões de mulheres em situação de violência para 18 milhões pós-pandemia. Uau! Então, é 50 mil mulheres por dia numa situação de violência doméstica ou intrafamiliar, né? Com os anos da pandemia, isso intensificou, porque houve um isolamento que essas mulheres tiveram que ficar muito próximas aos seus parceiros violentos. Mas o último rastreio do Fórum de Segurança foi que está em situação de violência no Brasil 18 milhões de mulheres, sendo que as mulheres que moram mais no interior ou longe das capitais e metrópoles são as mulheres mais fáceis de serem vítimas de violência doméstica. Ou por uma questão informativa, ou por uma questão geográfica de localidade, de buscar recursos para que elas possam sair dessa violência. Então, hoje, os aspectos psicológicos da violência, eles são muito graves, muito gritantes e alarmantes. Por quê? A gente despersonaliza uma mulher que está numa situação de violência ou num ambiente familiar de violência, porque a gente desconstrói aquela ideia de lar, né? E quando a gente entra num relacionamento, a gente não entra pensando que ele vai ser o pior relacionamento da nossa vida. A gente entra com expectativas de que vai acontecer o melhor nesse relacionamento. Sarita, e uma coisa interessante aqui também de se ressaltar é
vamos colocar aqui 18 milhões mais ou menos, certo? 18 milhões de mulheres em situação de violência, segundo dados da pesquisa, que Pois assim, é. eles divulgaram a pesquisa em Só 2023 e em 2022 foi feita as perguntas em 2022. Só sobre que métrica de são 2022. 18 milhões que foram denunciados. 18 milhões das mulheres que falam, não é? Agora, o Ou que número tem acesso à real pesquisa. isso nós estamos falando de números oficiais, por quê? Uhum. Porque foram denúncias, porque, né, de alguma maneira elas falaram. Sim. Porque... Agora, deve ser muito maior, né? Exatamente, porque existe uma subnotificação. Então, enquanto a gente não tratar a questão da violência e qualquer tipo de violência, principalmente a doméstica, como uma questão de saúde coletiva, a gente não avança em políticas que melhorem esses dados, porque os dados são indicadores, na verdade, alarmantes. Porque, às vezes, uma sensação que a gente tem também, gente, é o quê? Quais são os tipos de violência? Porque muitas mulheres, elas acham que elas só sofrem uma violência se ele der um tapa, se ele tocar nela, se ele... E não é assim. Existem vários tipos de violência que são consideradas violência doméstica e que podem, sim, caracterizar, inclusive, como crime, né, Sarita? Sim, quais são esses tipos, assim, da violência? Existe a violência física, que é a que você está falando, a violência sexual, a violência patrimonial, a violência moral, a violência psicológica, a violência de gênero também, né? Então, hoje a gente não tem só os casais que estão dentro de uma heterossexualidade praticando, tendo situações de violência, tem uma questão de gênero, né? De todas essas questões novas, dos novos tipos de relacionamento que também vem surgindo. E um ponto muito importante aqui que eu gostaria, e aqui eu quero falar com aquela mulher que ainda está em um relacionamento, seja ele de namoro, de noivado, de casamento, tá? Uma coisa que eu quero deixar bem clara, gente. Violência sexual dentro de um relacionamento estável, seja ele casamento, existe sim, tá? Porque muitas mulheres, elas acham que por estar casadas, a violência sexual, ela não é caracterizada. Sabe aquela coisa de que, olha, eu sou casada, então o sexo faz parte do casamento e eu sou obrigada a ter sexo com ele sempre que ele quiser. E não é assim. Ela precisa entender que a violência sexual dentro de um relacionamento estável, sim, existe. O não é não, independente de um papel assinado, né, Sarita? Sim, é que há uma grande dificuldade depois que a mulher entra num relacionamento estável, seja de união estável ou de certidão de casamento civil, entender que sexo não é uma obrigação da mulher para satisfazer o parceiro amoroso, que ela tem que querer estar nessa relação sexual, né? Em estados de medo, de pânico, ela vai entender que se não fizer, o parceiro vai ficar mais agressivo. Sim. Né? Porque geralmente esse parceiro ou ele tem dificuldades com álcool, ou ele tem uso de drogas, ou ele tem um perfil mais controlador, não exatamente que ele tem uma baixa escolaridade e ainda assim tem um perfil controlador, né? Às vezes entende a mulher como propriedade dele, porque aquela casa ele que mantém como provedor e um papel social que é dado para o homem, apesar de muitas mulheres no Brasil sustentarem suas próprias casas, né? Então, é difícil a mulher entender que o sexo não é uma obrigação de fazer o casal acontecer. O sexo, gente, ele não faz parte de um conjunto de obrigações. O sexo, ele é mais uma daquelas coisas gostosas de você se envolver com aquela pessoa que você gosta, na hora em que ele quer e você quer. Se for de comum acordo aos dois, se for mútuo dos dois. Isso. É uma troca de amor, é uma troca de carinho. Momento de intimidade. Né? Isso mesmo. Então, aí eu queria entrar num ponto. O que faz, Sarita? É uma pergunta como o pessoal lá de casa mesmo faria. O que faz? O que mantém essa mulher ali emocionalmente presa a esse homem para que ela
consiga, sabe, mesmo sofrendo vários tipos de violência, ela ainda está do lado dele. Assim, pelo lado psicológico, digamos assim, Sarita. Ó, são vários fatores. Uhum. Os que são mais evidentes quando a gente começa a pesquisar, que são os estudos mais recentes, são dois. Que é o fator econômico, né? Uhum. Então, essa mulher, ou ela tem uma baixa escolaridade, ou ela não tem uma profissionalização, então ela se vê limitada dentro de uma violência que já está acima da média, né? E ela não consegue sair desse círculo da violência. E tem o fator de dependência emocional também, né? Claro. Porque não exatamente que todo casal passa por questões econômicas, mas quando o fator é econômico, essa mulher não sabe como ela vai sustentar os filhos, como ela vai sobreviver, caso faça uma denúncia, caso ela queira separar deste parceiro, porque esse parceiro, ele desvalida essa mulher constantemente através da violência psicológica. Claro. Então fala que ela vai ficar sem os filhos. Muitas vezes a violência física, ela começa na psicológica, né? Sim, e é muito difícil de rastrear. Teve um termo na internet que ficou muito famoso recentemente, que é o Gangleist, que é você não perceber quando você está sendo agredido. Né? Você tem um gatilho de agressão. Então, vamos pensar aí que você está saindo, foi para uma festa com a família, e de repente seu parceiro amoroso lá no meio da festa fala: nossa, como você está horrível no meio de 10 pessoas que é da sua convivência diminui familiar. Ela. Isso. Em forma de piada, em forma de brincadeiras, que não vai dar para você, às vezes, começa entender, a comparar também, né, Sarita? fazer ela com comparações, falar que gostaria de ter outro tipo de parceira amorosa, ou fazer piadas que não pareçam, que aos olhos dos outros que estão ali naquela festa, naquele evento, não pareceu tão ruim, porque é difícil você entender, mas será que foi mesmo? E às vezes, inclusive, gera uma situação constrangedora que todos percebem. Sim. Né? Sim, e às vezes a pessoa que já está ali na situação sabe que está sendo atacada, mas ela não tem o apoio de quem ouviu, porque ela fala assim: não, relaxa, era só uma brincadeira, já bebeu um pouquinho a mais. Você acha que as pessoas, elas normalizam alguns comportamentos que na verdade deveriam ser motivos de atenção extrema? Sim. Você acha que ela normaliza a agressão, inclusive? É assim, ó, ninguém está feliz em situação de violência e está no seu limite, né? Geralmente uma mulher que está em violência doméstica ou está em uma situação de violência doméstica, ela está no seu limite, seja o seu limite de ansiedade, de pânico. A saúde mental não está bem, porque é uma mulher que acaba sendo despersonalizada, porque ela não se reconhece mais nesse círculo da violência, né? Mas tem gente que normaliza até o absurdo, que é o quê? A violência doméstica já não é um fator aceitável e não deveria ser tratada como comum. Mas quando eu ouço de uma mãe, de uma tia, de uma madrinha, de que homem é assim mesmo... Ou então fala assim que ele é um... Mas como assim você está falando mal desse excelente marido? Que é tão bom. Imagina, olha, ele mantém todas as contas em dia. Isso. Ele é um ótimo pai. Olha, levou as crianças na pracinha. Ele te ajuda em casa, não ajuda nada, tá? Os dois moram lá, ninguém tá te ajudando, não. Ele tá fazendo a parte dele. Mas elas colocam aquilo como se fosse assim: gente, mas só porque ele gritou com você? Ai, né, ele não fez nada demais, ele é um ótimo marido. E nesse momento a gente esquece que todo homem que é violento ou tem um perfil de violência, ele sabe se comportar maravilhosamente bem socialmente. Ah, esse é um ponto. Fora de casa, né? Isso. Quando ele vem para o seu ambiente, que ele pode ser ele mesmo, ele se transforma. Que ele muda os comportamentos, ele altera. Então, perto da família, perto dos amigos, perto do grupo de trabalho, ele é o melhor companheiro para sair, para tomar uma cerveja, para passear. As consequências disso ficam para a família e para a esposa, que ele acaba trazendo as agressões e mostrando realmente a sua verdadeira face, né? E fora ninguém acredita, né? Muitas vezes, quando a mulher milagrosamente resolve pedir ajuda, não acreditam nela, né? Não acreditam.
E muitas vezes essa mulher ela até tem vontade de denunciar, ela tem vontade de sair dessa situação de violência, mesmo com as mínimas forças que ela encontra ali, mas ela às vezes ouve um pedido muito carinhoso da mãe desse parceiro amoroso, que por favor não denuncie meu filho, que eu não vou aguentar ver ele preso, eu vou morrer. Não faz isso que você vai destruir nossa família. Então, quando a gente fala em rede de apoio, a gente vê que as mulheres elas ficam restritas na própria rede de apoio familiar. Como que elas vão atravessar a barreira familiar para ir para a rede de apoio jurídica? Claro, porque o que seria assim? Explica bem direitinho para mim. Rede de apoio. Quando a gente fala em uma pessoa que sofre um abuso, uma violência, quando a gente fala em rede de apoio, de quem estamos falando? Nós estamos falando de que essa mulher sozinha, ela não consegue caminhar ou tomar decisões. Então, ela precisa de uma rede de apoio. Ela precisa, pelo menos, que a família a receba novamente, caso ela passe por uma separação, que as pessoas acreditem no que ela está falando, que não é invenção dela, ela não está exagerando quando fala que esse homem está sendo cada dia mais agressivo com ela ou com os filhos, né? Que ela não está fantasiando, que aquele homem tão agradável socialmente, que consegue ir nos eventos de família, nas festas de família, gentil com vizinho, bom cidadão, nem sempre se mantém assim fora de um papel social, de um convívio social, né? Então essa mulher, ela precisa de uma rede de apoio, ela precisa do quê? De pessoas que ela possa contar e essas pessoas ouvirem ela sem criticar, já seria um grande, sem julgamentos, sem valores, julgamentos morais de certo e errado, seria importantíssimo. A rede de apoio começa a ter uma ponte de escuta para que ela possa buscar um profissional que ajude. E nesse ponto aí que quando você fala da rede de apoio, a gente fala de todos também, não é nem só a família, né? Não. Porque tem todos. aquele ditado do como é que é? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Filha, mete a concha inteira, mete o faqueiro inteiro. Porque não é bem assim, né, Sarita? Em situações de violência nunca é, porque isso termina em feminicídio, isso termina em situações extremamente violentas que levam à morte, tanto da criança quanto da mãe, né? Então, assim, nem sempre a violência fica só doméstica, fica associada à mulher, mas é muito mais comum a gente ver as mulheres. Psicologicamente falando, esse agressor, que a gente estava até falando sobre isso um pouquinho antes de começar aqui, né? O nosso bate-papo. Muitas vezes, o alvo desse homem, até quando ele tem intenção realmente de chegar a fatos, a fatal mesmo, né? Ele foi para matá-la. Muitas vezes ela é o alvo, né, Sarita? Ou seja, onde eu quero chegar? Deixa eu tentar explicar para não ficar confuso aqui. Se alguém for tentar ajudar ou conversar, que seja, o alvo é ela. Se você tiver ali uma maneira de acalmar esse agressor, até que alguém, uma outra pessoa, peça ajuda, porque muitas vezes, assim, um erro que a gente vê muito grande, que as pessoas falam, mas ninguém vai ajudar não, porque fulano foi ajudar e morreu. Então eu não me meto. Mas, infelizmente, às vezes a pessoa tenta ajudar de uma maneira errada, ela tenta entrar em atrito físico, ela tenta desarmar aquele cidadão e ela não tem preparo, né, físico ou emocional para estar negociando, assim, digamos assim, fisicamente com ele, né? É que é muito comum a gente ver essas situações de as pessoas terem medo de fazer alguma coisa, mesmo que seja um bem maior, justamente nas regiões periféricas. Claro. Por quê? Porque região periférica já é conceitualmente aceito ou contextualmente aceito que todo mundo briga. É aquela normalização, né? Que eu falo para você, que nós temos que parar de normalizar a agressão. Normalizar a violência como se ela não fosse algo extremamente cruel. Como se ela fizesse parte do relacionamento, não faz. Então, assim, quando o marido está numa situação de ameaça real e iminente, que ele vai mesmo atentar contra a própria vida, é muito difícil alguém entrar e conseguir tirar ele dessa crise. O que tem
é tentar convencê-lo de, por favor, não faz isso, você pode se arrepender. Mas a pessoa tem que ter um mínimo de preparo para isso, porque se for um vizinho, se for uma pessoa que nunca viu uma situação dessa, a pessoa se choca também, porque para aquela mulher aquilo é constante e frequente. Porém, para quem está entrando dentro desse ambiente doméstico, né, familiar, não é o padrão das pessoas que tentam ajudar. Então as pessoas ficam com receio de serem perseguidas, de serem vítimas também. Então o ideal, gente, né? é entrar dentro do recurso legal que nós temos. É o quê? É 190. Isso. 190, 180, que 180 é o de violência, 180, que é da violência contra a mulher, né? Botão do pânico, que hoje em dia contribui significativamente, Sim. né? Mas a mulher, quando é atacada de surpresa, às vezes nem dá tempo de acionar esse botão do pânico, né? Então não tem como... Aí entra essa rede que muita gente fala, não vou me meter. Gente, às vezes essa mulher está durante ali uma agressão, ela não consegue pegar o telefone. Talvez você não consiga se meter entrando naquela casa. Mas liga para a polícia. Você consegue acionar algum serviço que evite um dano maior. 180. Né? 190. Isso. E se por algum acaso você chegar ao ponto, de repente você conhece, você tem ali uma relação de uma certa amizade, você é vizinho, mas com uma certa relação de amizade, que talvez pudesse de longe, né, estar conversando ali com aquele homem em crise. Tentando, né, negociar. Você ganha pelo menos tempo, gente. Forma. Não se aproxime. Não coloque a sua integridade física também, né, em perigo. Não se aproxime dele, mas de longe ali. De repente você consegue ganhar um tempo para que distraia ele em relação ao alvo, que é ela, e ganhe um tempo para chegar ao socorro. Seja ligando 180, seja ligando 190. O 190, nesse caso, viria mais rápido, né? Por claro, 190, dependendo do caso, como se estiver tiver a guarda municipal ali na região também já dá para acionar, por causa da questão da Patrulha Maria da Penha, claro, né? Tem isso também porque agora. Hoje tem a Lei Maria da Penha, que respalda em alguns aspectos, mas assim, todo abusador já foi vítima. Ele não se tornou abusador por acaso. Então, assim, não ele foi criança, muitas vezes, de um lar com violência, né? Ele veio de uma violência também. Ele, às vezes, reproduz um padrão. Então, assim, não tem como uma pessoa que abusa do seu poder e limita uma mulher ou a invalida não ter passado por violência. Não justifica a ação e o comportamento, mas geralmente vem de lares disfuncionais, de uma família que você viu os pais brigando ou seu pai tratando a mãe desta forma tão agressiva. E para ele fica normal, né? Ele acha que é assim que ele tem que tratar a mulher. Todo casamento homem é assim. E ele não vai ser homem se ele não for, né? Isso. Justamente. E esse conceito de construir a masculinidade através da agressividade, através de atos violentos, cega mais ainda, né? Claro. Então a gente tem a região Nordeste, a região Norte, que dependendo do que acontece lá, a mulher não faz nem denúncia. Nossa. Por quê? Porque lá ainda o homem prevalece como um grande o macho é o que domina. Uma palavra de poder. É um referencial. Tem mudado muito, mas em muitas vezes é muito limitador. Né? Você está falando bastante sobre as redes, é algo muito interessante. Eu até pedi autorização, mostrei para a Sarita um relato da própria Ellen aqui. Se eu conseguir, eu vou colocar aqui um pedacinho para vocês depois, com o meu super, hiper, mega produtor Dalton. Vamos tentar colocar um pouquinho do áudio dela aqui, né, Dalton, depois, para vocês ouvirem um pedacinho desse relato, tá? Que tem muita mulher também, Sarita. O que acontece com ela? Ela acaba saindo daqui e tentando um amor, uma vida melhor, construir uma família fora, inclusive, do Brasil. É muito comum, muitas pessoas aqui veem quantas mulheres são assassinadas fora do Brasil por viverem relacionamentos abusivos. Tentam socorro, em algumas vezes não conseguem uma rede de apoio, porque essa rede diminui drasticamente, ainda mais estando fora. Essas mulheres, conversando com a Ellen, que eu estava mostrando para a Sarita sobre isso, justo sobre a importância da rede de apoio.
A Ellen, ela é uma pessoa muito querida para mim, por isso eu resolvi trazer aqui, né, o caso dela com nome e sobrenome, entendeu? Ela autorizou e eu acho muito legal, porque é difícil a mulher querer dar a cara, né, Sarita? É muito difícil. Querer contar que está superando a violência também. Ela morre de vergonha. E não é ela quem deveria sentir vergonha. Nem culpa. Nem culpa. Né? Exatamente. E a Ellen, é a Ellen no Vale. A Ellen é uma... Quando a gente fala em heroína, quando a gente fala na guerreira, batalhadora, é isso. Eu sou aquela pessoa que eu brigo pra caramba com aquele termo empoderada. Eu não gosto muito. Porque eu acho que esse termo banalizou. Ele está sendo usado de uma forma tão banal que para as pessoas serem empoderadas é só sair com uma roupa que dá para ver teu útero. Ou só tampa o bico do seio. Isso não é ser empoderada, não. Tá? Ser empoderada é fazer algo que eu posso aqui nesse momento colocar a Ellen como um nome que poderia vestir essa camisa. Que é uma mulher que teve que se virar nos 60, não era nem nos 30, com 2 filhos, sendo uma das meninas com uma dupla discapacidade, né? E ela sofreu violência física, ela sofreu violência psicológica, ela sofreu a violência patrimonial, ela sofreu a violência moral, ela sofreu aquela violência no direito de ir e vir, por todos os lados. Essa violência chegou aos filhos dela, quase, inclusive, representando uma questão de vida ou morte, no caso da menina que precisava de uma cirurgia. E o homem não permitia que a Ellen saísse do Chile. Eu tenho muitos amigos no Chile. Eu tenho muitas amigas brasileiras no Chile. Tenho várias amigas, inclusive, que estão, neste momento, com uma medida protetiva por causa de abuso e ameaças de morte, amigas que estão no Chile, e eu sei que elas vão estar vendo esse programa, e por isso que eu fiz questão de trazer o caso da Ellen aqui, tá? Porque se isso aqui não servir para ajudar alguém, para olhar alguém lá, eu não tô aqui para like de ninguém. Se o que eu tô fazendo não servir para algo de verdade, eu não faço, não me serve. Entendeu? Você já viu aquela frase que se eu não sirvo para servir, eu não sirvo para viver? É algo mais ou menos assim. A Ellen, ela é a dona de uma tremenda empresa que chama Vale Turismo. A Ellen leva brasileiros, os brasileiros vão para o Chile e tem todo o trajeto deles de tudo que vocês imaginarem de turismo no Chile, ela vai preparar para você todo o teu programa. Entendeu? E com preços justos. Por quê? Porque ela é brasileira. Porque ela vai te dizer em real quanto você vai pagar. Entendeu? Inclusive, qual a opção de você pagar em real aqui no Brasil, já é o teu passeio pago para lá. Sim. Você não vai ser enganado. E você pode falar português, porque nós brasileiras, às vezes, vamos para países que falam outro idioma e a gente fica perdidésimo. Até para conhecer o lugar, né? E essa mulher, gente, com esse trabalho dela, conseguiu ir levando. E tentando sair daquilo, e tentando... O que foi que ajudou essa mulher? A rede de apoio. Então, Flávia, não foi fácil, né? Foi muito sofrimento, foram 4 anos de sofrimento da separação e tentando colocar as crianças, várias tentativas de colocar as crianças no Sename, né, que é considerado o FEBEM do Chile. É onde morrem também 40% das crianças de todo um país, é onde as crianças são violadas, é onde as crianças são estupradas. Tem vários anúncios, as crianças chegam a fugir e esse pai tentou colocar meus filhos lá, mas graças a Deus ele não conseguiu, porque eu consegui psicólogos bons. Mas infelizmente o Chile é um país machista e esse país, os juízes, eles fazem qualquer coisa para não liberar. E eu já tinha entrado na primeira causa na Corte Suprema, entrei com a Vara de Família, Corte Suprema e Corte de Apelações me negaram, sem dar explicação, simplesmente me negaram. Depois, quando entrei para a segunda, tive 5 audiências de juízo final. O pai falsificou a assinatura do médico, até que a minha advogada, no caso a Mariana Rossini, ela cansou de tanta injustiça que eu já estava sofrendo naquele país e falou: Ellen, eu não queria que eu fizesse isso, mas eu tentei pela justiça, mas os juízes não estão fazendo nada, estão simplesmente lavando a mão e estão só empurrando as audiências, né?
tenta conversar com a namorada dele. Foi quando eu conversei com a namorada dele. Nessa altura a gente já tinha que mudar de cidade, que ele tentou me matar, ele me seguia, ele baixou um aplicativo no celular que ele me localizava onde eu estava. Ele, assim, roubou meus documentos, é, ele roubou meu documento brasileiro, roubou meu passaporte, roubou minha carteira de identidade do Brasil, invadiu minha casa quando eu saí para uma viagem que a gente foi para Vinha Del Mar. Então, ele queria que eu ficasse completamente nas mãos dele, até que eu descobri que ele estava namorando. E eu guardei o contato da namorada dele, descobri pelo TikTok. E eu guardei o contato da namorada dele, porque no TikTok dele só tinha umas 4 pessoas, então foi fácil de localizar. E guardei e tinha o contato dela. Eu guardei o contato, como o juiz não havia dado resposta ainda sobre a minha saída, ele falsificou o documento do médico, da Fernanda, que a gente estava tentando sair pela cirurgia dela. E foi quando o juiz falou que ia procurar saber se a assinatura era falsa ou era verdadeira. Então, minha advogada pediu que alguém da minha família viajasse para Florianópolis, que é onde vive a namorada dele, e contasse tudo para ela. Ela enviou toda a causa e foi meu irmão lá. E ela entrou em desespero. Ela não sabia o que estava acontecendo, ela não tinha nem ideia, porque para ela ele falava que ele queria ver os filhos e eu não deixava. Mentira, eu nunca ia impedir. Já tinha 2 anos sem visita e devendo pensão alimentícia, ele já estava devendo R$10.000. Aí ela falou com ele da situação, que ela dava um prazo de 48 horas para ele assinar a saída desses menores. Ele queria que a gente saísse, ficasse uma semana e voltasse para o Chile. Aí eu não aceitei, né? Porque ele poderia me anular minha autorização quando eu chegasse no aeroporto, que ele já tinha feito isso uma vez. Quando eu fui embarcar com as crianças, as autorizações estavam todas canceladas. Depois ela conseguiu convencer, mas ele foi ele era irredutível. Até que chegou o momento, ela perguntou para ele: por que você quer que ela fique aí com você se você está noivo? Nós estamos noivos e você não quer deixar ela vir. E você não cumpre visita e está devendo pensão. Então, aí ele falou assim: então eu vou viajar para aí, a gente decide que futuro que a gente dá para ela. Ou seja, eu era um boneco que não tinha vida. Meu filho já tinha falado várias vezes com ele que não queria isso. E aí ela falou que não iria aceitar, que voltaria a falar com ele só depois que ele só poderia viajar para o Brasil, ela só receberia ele na casa dela, depois que depois que ele assinasse tudo para mim e que eu já estivesse no Brasil. Então, em uma semana, ele assinou, o advogado dele subiu a ordem para a vara de família, subiu a ordem para o juiz entrevistou ele autorizou, mas ele não autorizou fácil. Ele pediu que deixasse, que anulasse a pensão, e que aí o juiz não aceitou, então abaixaram a pensão para metade. Mas pelo menos tá bom, a gente está aqui no Brasil junto com a família. Lembrando que eu tenho a Fernanda, ela não tem sistema urinário, o sistema urinário foi dela todo reestruturado. Ela nasceu com duplo sistema renal direito, com o uréter tampado, ou seja, o rim produzia o xixi e o xixi não chegava na bexiga. E também nasceu com displasia severa bilateral de quadril. Então aqui, graças a Deus, agora aqui no Brasil, em fevereiro, ela já vai ser operada, já fiz o pré-operatório, ela já vai ser operada. Então, e no Chile era muito difícil, porque quando ela ficava internada, ela passava a maior parte do tempo internada, eu tinha que levar o meu filho para o hospital. Aí depois a minha mãe foi para o Chile e ela ficava com o meu filho e eu ficava com a minha filha no hospital. Então, nossa vida durante 4 anos foi assim. Mesmo ele sabendo que a minha mãe estava lá e meu pai estava no Brasil, ele não se importou, ele falou que era problema meu, eu que me vire com a minha família. Então tá isso, e ele tá com essa menina até hoje. Ela sabe de tudo que aconteceu, ela sabe do processo, ela sabe de tudo, mas ela acredita que com ela ele não vai fazer isso. Então cada um sabe de si, a pessoa tá sabendo de todas as violências que a outra pessoa sofreu, mas fecha os olhos, né?
Depois que nós chegamos aqui no Brasil, né, ele ligou para o meu filho solicitou que ele não compareça mais, que ele não tenha contato com meu filho, que meu filho criou um ódio muito grande do pai. Hoje eu e meu filho fazemos tratamento psicológico, né? A minha filha não, a minha filha ela só está fazendo tratamento médico com ortopedia, urologia. Mas eu e o meu filho, a gente ficou bem abalado psicologicamente com todo esse sofrimento todo esse sofrimento que nós passamos, né? E ele tá bem, viajando para baixo e para cima. A gente não tem mais notícia, porque nós bloqueamos ele de todos os telefones. Não queremos contato. Toda vez que eu falo com ele, eu passo mal, me dá ânsia de vômito, me dá diarreia. Eu não posso escutar a voz dele, eu passo mal, me dá vontade de chorar, Eu passo. É muito difícil para mim. Até para escutar a voz dele, para mim é muito difícil. Ou até escutar a voz de qualquer pessoa da família dele, eu passo muito mal. Eu chego a ficar de cama, de vômito, de tudo, de tanto que eu me sinto mal. Então, nesse caso, nós bloqueamos ele e estamos fazendo tratamento psicológico. A família do Alecrim Dourado, né? Você viu que eu fiquei educada, né? Eu tô falando educadamente. A família do Alecrim Dourado defende ele. Defende esse homem que, inclusive, agride o neto deles. Olha isso. Como é doentio tudo isso. Como é natural para a família desse homem que ele trata essa mulher. Né? É absurdo. Sim. E ela, através de uma terceira, que intercedeu junto a esse homem para negociar depois de tanto tempo, e hoje ela consegue estar no Brasil com os filhos. Ainda como dona, proprietária, e na direção da Vale Turismo ainda, ela ainda consegue realizar todo esse trabalho, tem toda a equipe dela lá no Chile e aqui no Brasil. E agora, graças a Deus, a Sarita pôde ver, ela vai poder fazer a cirurgia da filha dela, com 4 anos de idade. Entendeu? Sim. E o filho de 8. Sim. Esse menino de 8 está em tratamento psicológico. Então, mãe, você que está em casa e muitas vezes, não chegou a agressão no meu filho ainda, sou só eu. Você que pensa. Porque ele recebe essa agressão, né, Sarita? Toda família vai ter consequências e vai gerar traumas, né? Que a gente fala que é o estresse pós-traumático, que é a crise de pânico, a ansiedade, distúrbio alimentar, distúrbio de sono. No caso da Ellen, a gente vê ela um pouquinho fora dos padrões brasileiros, né? Porque ela passou pela violência como qualquer outra mulher passaria dentro da violência doméstica, porém ela passou num país distante. Então, ela estava desprovida dos seus próprios direitos como cidadã, Exato. Porque lá é a lei daquele país que regula e regulamenta, né, para o que é certo e o que é errado. Então, ela tinha menos acesso a uma rede de apoio ou menos acesso a direitos que lhe garantissem como pessoa, como mulher ali naquela região. Nós temos trabalhos muito lindos que são voltados para a reinserção dessa mulher, porque não é só protegê-la a nível, vou tirar ela daquele perigo iminente. Depois que eu tirei ela daquele perigo, eu vou colocá-la onde? Porque ela vai ter que existir, ela vai ter que pagar contas, ela vai ter que, né, sustentar suas crianças. O fato dela sair de casa não impede que esse homem, por lei, tenha que pagar a pensão dessas crianças. Que fique claro isso. Não impede, mas geralmente ele recusa-se a fazer. Tá? E impedir realmente não tem. Então, essa mulher, ela tem que pagar contas, ela vai ter que viver, certo? E existem vários. Hoje eu conheço um mesmo em Londrina, e essa mulher faz um trabalho lindo, tá? Que é da Recicla Jeans. Elas fazem um trabalho maravilhoso. Eles são uma fábrica e tudo que sobra de retalhos é tudo utilizado e dado curso para a mulher que foi vítima de qualquer tipo de abuso. Ela aprende a fazer bolsas, bichinhos de pelúcia, ela aprende a costurar, é dado um curso para ela. E ensina essa mulher a comercializar esse material, entende? Tem um pessoal também que está fazendo um trabalho bem legal, tem a Rosalina Correia, que é uma grande amiga que eu tenho, onde ela faz um trabalho de
ela tem um workshop para a mulher aprender a trabalhar o financeiro. Uma educação financeira para a mulher. Isso. Então nós temos, essa mulher ela pode, e tem mais projetos, não são só esses. Existem mais vários projetos. Só que tem que divulgar. Porque não é só tirar essa mulher dali, tirei você do perigo. Uhum. Tá, mas ela tem que viver e dignamente. O que ela vai fazer? Com que ela vai trabalhar? E se tem empresas assim, eu acho que a política pública poderia estar ajudando, dando mais incentivos, até inclusive fiscais, para empresas que criassem projetos assim. Voltados a esse benefício, né? Exato. Porque O que nós fazemos? Estamos em Londrina com 5 vereadoras mulheres. Está acabando o mandato e eu não vi nenhuma fazer algo específico para a mulher. Geralmente a ponte que faz é uma ONG, uma associação, né? E difícil, porque tem que ficar pedindo recursos, doações. Então, mas quando se trata da mulher poder ter autonomia através do seu próprio dinheiro, vindo de um contexto de violência doméstica, primeiro ela vai ter que lidar com a culpa e com o julgamento. Porque mesmo essa mulher, Exato. muitas vezes, tendo coragem de dar o passo para dar o basta, ela às vezes vai ouvir ainda de pessoas assim, mas se você tivesse com seu marido seria tão mais fácil. Então o que é que ela tem que entender? Mas será que ele não muda agora que ele sentiu medo de te perder? Pensa agora ele bem, pensa duas vezes. Então assim, Gente. vai ter que atravessar isso fazendo um acompanhamento psicológico, tendo apoio da assistência social. Existem estudos que diz que é pior quando a mulher recebe benefícios do governo, os benefícios sociais. Então, assim, os estudos divergem algumas vezes. Então, se uma mulher recebe Bolsa Família, se ela recebe auxílio emergencial, piora a situação de violência, porque esse parceiro até utiliza esse dinheiro para diversos outros fins, que não o fim dela ter uma autonomia de fazer uma coisa que ela quer, comprar algo que ela goste para casa, ou comprar algo de uso pessoal para ela, né? Então, nesse sentido, a gente precisa avançar de que essa mulher não pode sair de uma situação de violência e já saber como se virar no mercado de trabalho, ter segurança para passar por uma entrevista e saber o que ela quer fazer da vida. Porque ela estava sendo invalidada dentro desse ambiente de violência doméstica. Totalmente fragilizada. Sim, ela vai ter que fazer uma reconstrução dessa autoestima, dessa identidade de mulher dela, para daí ela, um passo de cada vez, ela conseguir tomar as decisões difíceis. E como é difícil buscar terapia, né? Né? Mesmo que às vezes as unidades de saúde forneçam de forma menos demanda, né? Mesmo que as faculdades ofereçam um preço social mais acessível, é difícil porque a mulher acredita que a culpa por não ter dado certo o casamento é dela, independente se é por questões de violências ou não violência. A mulher sempre acha que a culpa de ter acabado Ele usa, às vezes, a história dela contra ela. Ele fala, olha, tá vendo? Você já teve outros relacionamentos, por isso que você não conseguiu ficar em outros relacionamentos. Olha, e assim, tem uma questão de leitura do que aquela mulher sabe fazer. Se aquela mulher ficou todo o tempo no seu relacionamento só limpando a casa, cuidando da casa, como que ela vai fazer um serviço administrativo se ela não tem nem autonomia para mexer no computador, né? Então, às vezes, a gente vai começar do zero com uma informação básica, você fala, mas isso eu deveria saber. Sim, deveria saber se tivesse acesso. Exato. Mas o que acontece com o celular de uma mulher em violência doméstica? O marido põe um rastreador para saber onde ela vai, o que ela está fazendo, que horário que ela chega e quais as redes sociais ela acessou. A sociedade ela é muito dura com a mulher. Porque eu estava vendo uma coisa assim, eles querem que você trabalhe como se você não tivesse uma família, mas quer que você cuide da família como se você não trabalhasse fora. Eles têm essa exigência. E quando acontece esse caso dessa mulher ser a dona de casa, eles fazem isso que você disse. Essa cobrança. Ai, como assim não sabe fazer isso ou não sabe fazer aquilo? No caso da Ana Hickman, ela não tem o fator econômico para limitá-la. Então, ela vai poder ter todas as questões que vão aparecendo dessa dor, dessa lembrança, porque assim, é sair do relacionamento e lembrar tudo o que aconteceu que você nem imaginava. E ter um filho ainda naquele meio, né? Isso, nem imaginava que
que aquilo era tão absurdo. Então, você vai ter várias reações desconfortáveis, São vários etapas, né? gatilhos mentais, por isso precisa de suporte psicológico. Mas a mulher precisa reaprender a se inserir no mercado de trabalho, ou através da economia solidária, que ajuda muito, ou através de uma educação financeira feminina, dela falar, bom, eu vou por aqui, Como eu administro posso esse dinheiro, pouco, né? com pouco, porque senão ela sai de um relacionamento abusivo de violência Cai doméstica e busca um novo parceiro com as mesmas características, sem compreender o porquê das mesmas características, porque meus filhos precisam comer, né? É como a própria Ellen estava dizendo pra gente, né? Gente, até inclusive eu vou fazer questão de mostrar para vocês, assim que estiver terminando aqui, eu quero pôr um pedacinho para vocês verem o nível do trabalho da empresa dela. E mesmo assim, quando você pensa, então agora acabou, né? Ela já chegou aqui no Brasil, já está com os filhos aqui, acabou. A Sarita viu ela dizendo, eu vou ver se eu consigo pôr um pouco do áudio dela aqui para vocês. Acabou? Gente, ela não pode ouvir algo que ligue a família da pessoa, inclusive. Que ela já tem crises de pânico, de ansiedade. Sim. É isso que você está dizendo. Eu acho que a terapia, ela é o essencial para qualquer caminho que essa pessoa vai tomar depois. Sair do ambiente de violência não quer dizer que você conseguiu entender todo o impacto emocional que ele gerou e todo o desconforto que vai aparecer. Padrão de sono confuso, a pessoa está em hipervigilância constante, porque dentro de um ambiente de violência, o que acontece? Ou a pessoa está muito passiva, que ela fala, não consigo fazer nada, e essa pessoa está me atacando, ou ela está muito em alerta, que é perigo, 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 quero sair daqui. Então, a hipervigilância, que também assusta muito. Então, esse movimento de hipervigilância acompanha pós-saída do ambiente violento. Aqui um ponto, assim, vamos ter que finalizar, eu quero vocês sempre comigo, então não vamos ter esse assim de 3 horas. Primeiro lugar, gente, vamos ser mais solidárias, como mulheres umas com as outras. Se às vezes nós temos ali uma amiga, uma conhecida que você está observando, não vamos julgá-la. Ou se você é desconhecida, você viu uma história, não seja você a dona do comentário. Ela gosta de apanhar, por isso que não saiu desse relacionamento, eu não vou me meter. Nem comenta nada. Se o seu comentário não for acrescentar algo bom, tenta usar isso para tudo, inclusive. Se não é para trazer algo bom, nem fale. Mas vamos tentar ajudar mais mulheres, né, Sarita? Eu queria colocar um outro pontinho além da ajuda de mulheres. Assim, hoje a gente tem muito nas redes sociais a questão do termo narcisista. Existem pais narcisistas, filhos narcisistas, mães narcisistas, parceiros amorosos narcisistas. Nem todo narcisista é violento, mas todo narcisista tende a ter atos de violência. Por quê? Porque ele é carismático até o momento que lhe convém, né? Então, esse carisma, essa questão de parecer muito maravilhoso para os outros, vai muito no viés de ter um ambiente doméstico violento. Desde que você se comporte exatamente como ele quer. Porque é uma diferença de eu ter comportamentos narcisistas e ter o transtorno de personalidade narcisista. As pessoas estão usando demais, inclusive, também, né? E confundem, porque transtorno de personalidade narcisista, eu preciso de tratamento medicamentoso, eu preciso de acompanhamento específico, né? Mas alguns comportamentos narcisistas é muito comum a gente ver as pessoas tendo. Até porque vivemos numa sociedade que gosta da autoimagem. Então, que mulher que vai querer pôr que não passeou no fim de semana com um parceiro amoroso, com a família, né? A gente vê as melhores fotos na rede social, mas nem tudo que está lá é verdadeiro. Nem todo porque sorriso quando é alegria. chega para a consultória, a gente vê que não tá tão assim mais, né? Não é bem o que a gente vê, porque se estivesse mesmo mantendo aqueles momentos de felicidade, não tinha tantos casos alarmantes aumentando. Nem toda agressora é narcisista, então. Nem toda agressora é narcisista, mas toda pessoa com transtorno de personalidade narcisista tende a ser agressivo, porque ele invalida de diversas formas. Ele vai tentando manipular emocionalmente primeiro. A gente não pode falar que todo
todo abusador ou pessoa agressiva é narcisista. Uhum. Mas tem tende, características. às vezes acontece de ser as duas coisas. Às vezes Nossa, acontece. mas Aí o desafio é muito maior, Ui. é insuportável, né? Uhum. E sim, ter compaixão pela história do outro talvez faça a gente só não fazer pior, só não piorar o que já não tá bom, né? Porque às vezes, Então- gente, você não sabe. Eu acho que a internet hoje em dia, ela tá causando uma dor quase maior do que aquela pessoa passou. Porque ela já sofreu um monte. Uhum, A hora que ela pensa que ela vai levantar a cabeça, alguém vai lá dar uma pancada, uma pessoa que nunca te viu. sim, sim. E é mais do que uma rede social, é eu me permitir a dar uma opinião numa história que eu não tenho. E se eu não viver aquela história, eu não posso opinar sobre. De pessoas com teto de vidro dando opinião. Entendeu? Então seria respeitoso. Uhum. A gente tem que aprender também a se viver coletivamente. A gente tem que ter uma educação social. Acho que a gente vem esquecendo dessa educação social. Exatamente. Não é a minha história. Eu não posso opinar e falar o que eu faria no lugar, porque eu não estou no lugar daquela Exato. pessoa. Ela não pediu o meu aconselhamento. Né? E uma coisa aqui, gente. Por favor, vamos tirar o preconceito. Eu quero assim, a gente vai estar finalizando, mas eu preciso tirar o preconceito das pessoas em relação a terapias. Porque são muitos os casos, inclusive de casais que se tivessem feito terapia estariam juntos. Terapia familiar de casal. Terapia seria familiar, excelente. porque não é só marido e mulher. Vocês estão afetando filhos de vocês com as inseguranças, com os problemas. Os seus filhos são outras pessoas. Tem gente que acha que filho é extensão dele. Não é. É uma outra pessoa, é um outro ser humano e que está sendo afetado muitas vezes por problemas teus, de adultos. Gente, todo mundo em algum momento dessa vida tem que fazer terapia. Porque eu já vi gente brincando. Fulano já vai finalmente resolveu assumir que é louco, né? Começou a terapia. Não é. A gente precisa de terapia. Se você teve um diagnóstico, eu vejo muitos casos de pessoas com diagnósticos de câncer que fazem o tratamento, onde afeta a família, afeta ele e não faz terapia. Pessoas, no caso da violência, como é o nosso assunto de hoje, não faz terapia. Acha que é simplesmente, tirando daquele ambiente, vai arrumar um emprego, vai se manter. Querida, você deixou um bicho aqui dentro te comendo e ele fica comendo as beiradinhas. Você vai lá e faz a tua cerca. Esse bichinho come a tua cerca. Depois você não sabe por que tá fugindo sempre que você tenta construir algo. Emoções não faladas são emoções que não foram entendidas ou compreendidas, né? Mas hoje, depois da pandemia, vem muita gente ou por ansiedade ou por depressão, que tem aumentado muitos casos, e as pessoas deveriam entender que é preventivo. Você não vai só para buscar um diagnóstico, mas também vai para isso. Então, às vezes, você vai para prevenir situações que poderiam te gerar um transtorno futuro, né? Uma situação difícil futuro. Então, de forma preventiva, você não está em crise. Quando você espera a crise acontecer para buscar ajuda, é porque você chegou no seu limite de esgotamento. Muitas pessoas não precisariam estar sendo medicadas. Se elas tivessem buscado um apoio emocional, psicológico com um profissional, há tempo, né? Situações que exigem medicação. Transtornos de personalidade, transtorno de humor, transtornos sexuais. Exigem personalidade. Que é uma pauta que a gente nem vai entrar aqui, mas muita violência doméstica existe homens com transtornos sexuais também. Claro. Né? Então, assim, nesses casos não tem como acompanhar sem medicamento. Mas o único médico que pode prescrever medicamento é o psiquiatra. Claro. E você não tá louco não, meu amor. Porque o que tá louco mesmo, ele não admite, ele não vai buscar terapia. Não. Quem busca é porque aqui, ó, tá funcionando. É porque ele fala, isso aqui é o meu templo. O meu corpo é a minha casa. E eu cuido dessa casa. Se você limpa a tua sala, teu banheiro, tua cozinha, porque você quer viver num ambiente limpo, porque aqui onde habita tua alma, teu espírito, é o que faz você viver aqui. Isso aqui tem que estar limpo, gente. Só que para você manter, assim como você toma teu banho diário no teu chuveiro, você também precisa cuidar aqui, ó, do teu coração, da tua mente, porque a maior parte dos problemas físicos de doenças que aparecem, eles são emocionais. A maior parte do que aparece
Aquela física, aquela parte físico, ele é só sintoma, muitas vezes. O conceito de saúde que a gente utiliza é da Organização Mundial de Saúde. Saúde é um bem-estar espiritual, emocional, físico e psíquico. Claro. Não é só ausência de doenças. Né? Então, olha, coitada da Sarita, gente, ela tem que me aguentar, eu vou lá. Que bom. Ela que me ouve. Minha filha. Recomendo aqui, ó, de olho fechadíssimo, viu? Uma paciência, né, meu amor? E olha, também eu gostaria muito de agradecer essa mudança nossa de ambiente aqui, uma coisa muito, muito gostosa. Sou até meio suspeita para falar. A Sarita também vai ficar suspeita para falar, porque ela chegou que ela já se apaixonou pelo lugar, Amei, né, Sarita? achei muito aconchegante. Pois é, aqui é o Ibistrô, que a gente resolveu gravar hoje, gente. É um restaurante. Quem não gosta de café da manhã de hotel? Conta pra mim. Uhum. Olha, são pouquíssimos que não gostam de café da manhã. Eu sou apaixonada. É muito bom. E a gente realmente está dentro de um restaurante que é dentro de um hotel. O Ibistrô, ele fica dentro do Slaviero, em Londrina. Então, quando você entra dentro do Flat Slaviero, aqui na Goiás, esquina com a São Paulo, você entra aqui e já à esquerda tá o Ibistrô. Então, não é só para hóspedes também, para qualquer pessoa, galera que tá aí de casa assistindo, tem. Vem, porque olha, gente, a comida aqui é maravilhosa. Muito aconchegante. Não é? O lugar é aconchegante, a comida é maravilhosa, o atendimento é maravilhoso, um pessoal muito atencioso, né? E um ambiente muito gostoso de estar. Eu quero agradecer, assim, com todo o coração, Márcio, por ter aqui trazido pra gente essa oportunidade de poder fazer isso aqui, porque eu precisava desse ambiente, eu precisava desse lugar que te deixa assim, ai, me sentindo em casa. Mas, apesar de se sentir em casa, aquela em casa gostoso, sabe? Aquela sofisticação, é um lugar que dá para trazer, né, o parceiro e a parceira aqui. Dá para aproveitar. Pra sim fazer um relacionamento saudável e gostoso. Aquele passar um tempo de qualidade. É necessário, o casal precisa disso. Né? Fortalecer a conversa. Não é? Eu recomendo de olhos fechados, viu, gente? Então, venham, depois vocês me contem o que vocês acharam, porque eu gosto muito daqui. Então, obrigada mesmo por abrir a sua casa aqui pra gente, para poder estar tendo esse bate-papo aqui hoje, tá bom? E você, meu amor, minha Sarita querida, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Por vir aqui, a gente tá falando, tem um outro assunto que a gente vai vir depois, né, Sarita? A gente já tem. Ele ia vir primeiro, mas a gente acabou trazendo esse aqui, porque ele deu aquele grito lá dentro, e gritou, a gente tem que falar. Mas vai vir depois, eu quero aquele outro lá, o outro é pesado, né, amor? Mas vamos lá, obrigada de todo o coração agradeço. por estar aqui com a gente no Papo Solto. Espero ter contribuído de alguma forma, informando. Com certeza, e ó, vocês aí de casa, eu espero vocês, tá bom? Espero vocês sempre com uma companhia tão fantástica como essa daqui, porque sempre com a gente vai ter gente que eu confio e que eu aprovo. O pessoal sabe disso, entendeu? Se for alguém que a gente vai ter que puxar a orelha um pouco também, ele vai ter que ter coragem, porque eu vou dizer o que eu quiser dizer. Mas é isso. Então, ó, eu espero você no nosso próximo Papo Solto. Se você quiser, tem algum tema específico que você ainda não viu a gente debatendo por aqui? Manda pra mim. E eu espero você. Muito obrigado pela companhia sempre, muito obrigado pelo seu carinho e até a próxima no nosso Papo Solto. Somos a Vale Turismo e atuamos há 12 anos no mercado chileno. Temos guias experientes e formados. Contamos com motoristas com experiência de 15 anos na neve e Cordilheira dos Andes. Nossos veículos são confortáveis e habilitados para o turismo pelo Ministério de Transporte e da Serra Tour. Todos com seguro passageiro incluso. Fazemos para você uma consultoria grátis, proporcionando conforto, segurança e qualidade, tornando seu passeio ainda mais agradável. Conta com a gente nessa experiência incrível!